Olá, eu me chamo Raquel e hoje eu vou apresentar para vocês, juntamente com a Isabelle, uma experiência que desenvolvemos no PIBID da UERJ, voltada para o ensino de América Latina no 8º ano. A nossa proposta parte de uma inquietação bem comum, que seria o porquê é tão difícil trabalhar esse tema em sala de aula de forma crítica e significativa. Foi pensando nisso que desenvolvemos o presente trabalho intitulado Agora Todos Querem Ser Latinos? As dificuldades em se abordar a América Latina para turmas do 8º ano do Ensino Fundamental 2. Aqui nós trouxemos um índice para que vocês possam ter uma breve noção dos pontos pelo qual nossa apresentação vai perpassar. De maneira introdutória, analisamos que o ensino de América Latina ainda é muito marcado por estereótipos e por uma visão limitada, muitas vezes construída a partir de uma lógica colonial. Isso, por sua vez, acaba afastando os alunos que acabam não se reconhecendo dentro desse conteúdo. Assim, surge a necessidade de se repensar esse ensino não só sobre o que se ensinar, mas também como se ensinar. Dessa forma, o nosso objetivo foi justamente pensar caminhos para tornar esse ensino mais próximo da realidade dos alunos, mais conectado com a vivência deles e também mais crítico. A ideia é justamente valorizar outras narrativas e vozes que não as hegemônicas e construir um olhar mais amplo sobre o que é de fato essa América Latina. Foi pensando assim que a nossa proposta foi desenvolvida a partir de uma experiência prática em sala de aula com as turmas de 8º ano do CAP-UERJ. Ela surgiu, inclusive, de conversas com a professora da turma que já demonstrava uma certa insatisfação com os materiais didáticos disponíveis sobre a temática. Assim, buscamos construir uma aula com o tema América Latina. É só uma questão linguística? E para aproximar o conteúdo dos alunos, trouxemos algumas referências do cotidiano deles, como a canção do Bad Bunny. A ideia foi justamente usar esse tipo de linguagem para discutir identidade, diversidade e pertencimento de forma mais envolvente, fazendo com que os alunos passassem a se enxergar dentro do que estava sendo discutido. Tudo isso com o intuito de reforçar a importância de se pensar o ensino de América Latina mais crítico, mais diverso e principalmente mais significativo. Nosso referencial teórico pode ser organizado em duas partes. Uma parte, o que foi utilizado para montar a atividade para os alunos, e uma parte que a gente usou para refletir sobre a dinâmica ocorrida com os alunos. A gente tem a Leila Gonzalez e o Enibuki Han, que fizeram a introdução de conceitos para os alunos, e os outros, como o Dora e Marci, que a gente utilizou para pensar nesse espaço escolar como um local de múltiplas trajetórias e de trocas, como a geografia escolar pode ser um produtor de conhecimento e como o professor e o aluno têm as trocas diárias e como essas trocas vão influenciar diretamente nessa produção de conhecimento. Durante a atividade que a gente montou, a gente fez uma menção a uma música do rap porto-riquenho Bad Bunny. A gente, observando a nossa turma, a gente percebia que os alunos eles tinham muito contato com as redes sociais. Elas se faziam muito presentes na vida deles. Então, a música do Bad Bunny, Devia Tirar Mais Fotos, fez muito sucesso nas redes sociais ano passado, quando a gente aplicou a atividade. Então, vendo isso, a gente trouxe a música também para dentro da atividade para dialogar com algo que seria mais próximo do cotidiano deles. O que gerou, né, eu conheço, um debate, uma certa empolgação, uma certa participação melhor deles dentro da atividade. E depois que a gente escutou a música, debateu a folhinha, a gente fez uma atividade prática com eles, para eles escreverem o que era eles, adolescentes latino-americanos. Então eles tinham que dizer como eles se sentiam, como era essa questão de pertencimento e de identidade deles. A gente via que eles tinham uma certa repulsa sobre essa identidade, eles não sabiam muito bem como pensar sobre isso, e eles queriam estar com uma identidade muito mais próxima à Europa.
A atividade foi, podemos dizer, né, que foi muito interessante para nós bolsistas, porque a gente teve autonomia para usar não só autores que são mais debatidos na academia, mas também para trazer coisas que a gente observava em sala de aula com eles, mas também que faziam parte do nosso cotidiano. E além disso, né, serviu como um estopim para a gente continuar criando atividades que fizessem eles compreender melhor sobre a América Latina. Nossas considerações finais. A gente pode concluir que para nós bolsistas essa primeira experiência foi muito importante para entender como os alunos se portavam a partir do conteúdo, né, o que eles pensavam, entender que tipos de dinâmicas a gente poderia fazer que iriam despertar os interesses deles, além de entender como funciona um processo de uma elaboração de material, entender que às vezes tem coisas que vão dar certo, coisas que não vão dar certo, e tentar sempre aperfeiçoar para que eles consigam ter uma melhor compreensão do conteúdo. Então, essas são nossas referências bibliográficas e agradecemos o espaço do evento.